Fala, galerinha do segundo ano que tá estudando pra caramba esse ano. Vamos fazer acontecer aqui a coisa? Vamos lá? Hoje duas turmas já viram a aula inicial, né, sobre calorimetria. Mas eu havia falado que deixaria uma atividade no site, eis que está aqui a atividade. Ou seja, vamos fazer uma aula sobre o tema calor. Calor é o que nós já estudamos, energia térmica em trânsito. O que significa isso, meus queridos? Tenta me ajudar, tenta eu entender isso aqui. Vamos todo mundo junto pensar nisso. Se eu só ajustar a tela para ficar grandona aqui. Calor, energia térmica em trânsito significa o seguinte: quando eu tenho dois ou mais corpos com temperaturas diferentes, um vai perder calor para o outro, até atingir o equilíbrio térmico. Quem vai perder calor para quem? Sempre o calor vai do corpo mais quente para o corpo que? Mais frio. Tá, mas o que é o tema de nossa aula? Calorimetria. Até agora a gente não estudou como medir, que tipos de calor existe. E a gente vai fazer isso agora no estudo da calorimetria. Você vai pensar o seguinte comigo. Quando eu forneço calor para um corpo, pode ocorrer duas coisas. A primeira coisa é a mudança, ou seja, o corpo muda a sua temperatura. O que significa um corpo mudar a temperatura? A temperatura desse corpo pode aumentar ou pode o quê? Diminuir. Se um corpo recebe calor, a temperatura aumenta. Se o corpo perde calor, a temperatura o quê? Diminui. A segunda coisa que pode ocorrer com a perca ou ganho de calor de um corpo é que o corpo muda, ou seja, a mudança muda o estado físico. O que é mudar o estado físico, meus queridos? Ele sai do estado que ele está e vai para outro. Ih, professor, não entendi nada. Aqui eu estou falando do estado físico da matéria, meus queridos. Sólido, líquido e gasoso. Se eu fornecer calor para um corpo, pode ocorrer duas coisas. Olha para mim e decora. Vou falar bem pertinho do microfone. Olha para mim e decora. Aprende. Sua temperatura muda ou seu estado físico muda. Independente de como isso aconteça, o que vai ocorrer é o seguinte: só pode ocorrer mudança de temperatura ou só pode ocorrer mudança de estado físico. Não pode ocorrer os dois simultaneamente. Não nesse nível de ensino que a gente está. Quando eu falo nível de ensino, não pro que é ensinado aqui no ensino médio. Tudo bem? Tá joia? Tá decorado isso? Pegou a visão? Tá. A minha preocupação agora é chamar isso aqui de calor. Beleza. Eu vou usar a letra Q de quantidade de calor. Quando muda a temperatura, eu vou usar Q de quantidade. Quando muda o estado físico, eu vou usar Q de quantidade. Só que isso vai ter nome. Quando muda a temperatura, o calor é chamado, calor sensível. Sensível. Então, para diferenciar os Qs um do outro, eu vou colocar uma letra S aqui no Q. Quando muda o estado físico, eu chamo de calor latente. Vamos tentar entender de novo? Mudou o estado físico, não muda a temperatura, só tem calor latente. Mudou a temperatura, não muda o estado físico, só tem calor o quê? Sensível. Deixa eu só mudar a corzinha dessa caneta para ficar mais bacana o que eu vou fazer aqui agora. Agora vamos entender o que está acontecendo. Aqui tem um L, tá? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Presta atenção. Vou dar um exemplo básico e vocês vão compreender agora, de cara, assim, de cara. Deixa eu só pegar meu óculos que eu não estou enxergando mais nada. De cara, pensa comigo. Se eu tiver 1 quilo de água e 1 quilo de gelo. 1 quilo de água e 1 quilo de gelo. Se eu for esquentar esse 1 quilo de água, ela vai gastar um tempo para esquentar, sim ou não?
Se eu for pegar a pedra de gelo de 1 quilo e colocar para derreter, ela vai gastar um tempo para derreter. Agora, se eu tiver 2 quilos de água e 2 quilos de gelo, em ambos os casos, vai demorar mais tempo para derreter e vai demorar mais tempo para esquentar a água. Ou seja, tanto o calor sensível quanto o calor latente dependem da massa. Beleza? Da massa da matéria que eu estou fornecendo ou tirando o calor dela. Vou repetir, tanto o calor sensível quanto o calor latente dependem da massa. Beleza. Agora, esses dois entes, essas duas coisas, esses dois camaradas, dependem de outra coisa. Esse daqui depende de uma característica da substância, da matéria do que aquilo é feito. O que é isso, Adriano? Depende se é, por exemplo, água, se é zinco, se é cobre, se é chumbo, se é mercúrio, tá ok? Aqui embaixo depende da mudança de estado físico. O que é isso, depender da mudança de estado físico? Depende se vai de sólido para líquido, de líquido para sólido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, ok? Essa dependência aqui eu chamo de calor específico. Calor específico. Beleza, agora eu vou concentrar no calor específico e vou dar uma maneira, vou criar uma possibilidade para você entender isso aqui e nunca mais esquecer. Eu vou dar um exemplo da seguinte maneira: o calor específico de duas substâncias, da água, do H2O, calor específico da água, e o calor específico da areia. A água tem um calor específico igual a 1. A areia tem um calor específico igual a 0,2 aproximadamente. Vamos ler isso aqui? Calor tem uma unidade, nós chamamos de caloria. Beleza? Caloria. Então, o calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius. O calor específico da areia é 1 caloria por grama graus Celsius. O que significa isso? Significa que para cada grama de água mudar sua temperatura de 1 grau Celsius, ela precisa de 1 caloria. Entendeu essa ideia? Cada grama de água mudar a temperatura de 1 grau Celsius precisa de 1 caloria. Agora, na contrapartida, olha o calor específico da areia. 0,2 calorias por grama grau Celsius. O que significa? Que para cada grama de areia variar de 1 grau Celsius sua temperatura, precisa de 0,2 calorias. Ou seja, você precisa de menos calor para esquentar a areia do que a água. Então, se eu fornecer 1 caloria para 1 grama de areia e 1 grama de água, 1 grama de água vai esquentar 1 grau Celsius e 1 grama de areia vai esquentar 5 graus Celsius. Porque ele precisa só de 0,2 para cada caloria. Eu estou fornecendo 5 vezes mais. Por isso que isso aqui é uma característica, calor específico é uma característica da substância. Areia, água, zinco, ferro, cobre. Tudo bem? Agora, já o calor latente, presta atenção em mim, o calor latente, ele tem a ver com a mudança de fase. Calor latente. Professor, agora o negócio complicou, o meio de campo ficou embolado. Como assim a mudança de fase? Vamos pensar na água, para ela sair do estado sólido para o estado líquido. Para ela sair do estado sólido para o estado líquido, você tem um calor latente de fusão. Calor latente de fusão. Você precisa de 80. Eu vou já explicar isso aqui. Agora, para a água sair do estado líquido para o gasoso, é vaporização ou ebulição, né? Vaporização fica mais bonitinho.
ela precisa de 540. 80 e 540 é o quê? Calorias por gramas. Beleza? Calorias por gramas. Professor, faz eu entender essa paranoia. Vou fazer você entender agora. Cada grama de água precisa de 80 calorias para derreter. Sair do estado sólido para o estado líquido, gelo. Se eu tenho 2 gramas de água, eu preciso de quantas calorias? 160. Agora, na vaporização, o que acontece? Você precisa de muito mais energia para desagregar as moléculas. Por isso que pula de 80 para 540. Simples assim. Tudo bem? Aqui na expressão do calor sensível, ainda entra um negócio aqui, ó, chamado ΔT, variação de temperatura. Então, meus queridos, esta é a expressão, deixa eu só pegar uma outra canetinha aqui, esta é a expressão, presta atenção, pincel espelhado, eu não conheço muito bem esse aplicativo que eu estou usando aqui, eu vou tentar um negócio aqui. Essa é a expressão para você encontrar o calor sensível, ou seja, o calor que um corpo tem para aquecer ou resfriar, e esta é a expressão para encontrar o calor latente, ou seja, o calor para um corpo mudar de fase, sair de um estado para o quê? Para o outro. Beleza? Eu vou deixar uma palavra-chave aqui. Vamos colocar uma palavra-chave? Física. Olha lá, ó. Física é massa. Presta atenção nisso. Vai ter um trabalho lá no site que é assistir essa aula. Então, vai ter uma pergunta lá, qual foi a palavra-chave? Se você assistiu até o final, você sabe a palavra. Beleza? Ó, um abração para todo mundo, tamo junto, Shelonal e misturados.